capítulo 7. A partir do versículo 13, você vai ver que Deus é a pessoa mais democrática que existe, que deixa que nós escolhamos aquilo que nós queremos, não só para esta vida, mas principalmente, prioritariamente para a vida que nos aguarda. Livro de Mateus, capítulo 7, quem não tem uma Bíblia, fique perto de quem tem, para que você nos acompanhe nessa leitura. Hebreus, capítulo 7, a partir do versículo 13, diz assim: Mateus, capítulo 7, versículo 13 em diante. Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Que Deus abençoe a sua palavra. Pode sentar para ser abençoado. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Ninguém vai ter desculpas quando sair desta vida e no dia do grande julgamento diante de Deus, de dizer que não sabia, que não era responsável pela sua escolha espiritual e eterna. Porque o Deus que fez tudo que existe e é o sustentador de todas as coisas que existem, em 6 dias, para tratar conosco, precisou levar aproximadamente 1.600 anos para elaborar a sua palavra, para nos dizer absolutamente tudo o que nós precisávamos ouvir sobre a nossa comunhão com Ele, não só nesta vida, mas principalmente na vida eterna que todos nós um dia iremos viver. Preste atenção nisso. Então, com base nessas declarações de Jesus que nós lemos hoje aqui, concernente à nossa escolha espiritual a nível eterno, ficou patente, ficou claro que não é Deus nem o diabo que faz a escolha por nós e para nós. É cada um de nós que é o responsável por isso. Deus fez, está fazendo e fará sempre a parte dele, de nos instruir, de nos dizer o que Ele quer de nós, para que nós saibamos escolher a melhor parte, que é viver uma eternidade com Ele. Portanto, essa escolha é a nível individual, é a nível pessoal. Cada um de nós tem direito de escolher. Cada um de nós tem esse beneplácito, essa bem-aventurança dada por Deus para dizer o que quer. Se nós queremos Deus ou se nós queremos rejeitar a Deus e, obviamente, escolhemos o outro lado. Gente, na sua palavra, Deus é tão farto, é tão claro, é tão objetivo, é tão direto, que deixou muito claro e estabeleceu uma condição sine qua non, para que nós possamos escolher a parte boa, para que nós possamos desejar, querer, ao sair daqui, ir para o céu para viver com Ele por uma eternidade. Nós levamos a vida inteira nos apontando, nos preparando, nos qualificando para o planejar desta vida terrena. Precisa-se fazer isso. Cada um de nós tem que ter uma qualificação, tem que ter algo em que possamos levar uma vida digna, uma vida justa, uma vida íntegra, limpada diante de Deus e diante dos homens. Mas esse planejamento refere-se a quanto tempo? Sei lá, 80 anos, 90 anos.
Mas eu estou falando, eu estou enfatizando, eu estou tratando de uma vida eterna, pelos séculos dos séculos, sem fim, junto com Deus e com tudo que Ele tem preparado para quem deseja tê-lo como companhia, uma companhia eterna. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus estabeleceu aqui na palavra dele uma condição sine qua non para quem quer viver com Ele para todo sempre. Ela está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sabe, esta escolha espiritual eterna é uma escolha que exige qualificação, que exige obediência, que exige conhecimento daquilo que nós estamos fazendo. A dádiva chamada vida que Deus nos deu é para nós a administrarmos com a sabedoria que Ele também nos dá. E quando nós nos propomos a parar tudo e refletir e pensar que eu e você vemos esse mundo pela vontade de Deus, pela vontade óbvia do nosso pai e da nossa mãe, com uma missão específica. Porém, ao completar essa missão, através da morte física ou através da busca da escolha, da busca da igreja de Jesus para encontrar-se com Ele nos ares, a vida não acaba, porque espírito e alma não morrem. Esse corpo físico que eu tenho, que você tem, foi feito do pó. Diz a Bíblia que carne e sangue não herdarão o reino dos céus, porém a parte nossa que se assemelha com Deus, o espírito e a alma, seguirão para um destino eterno. E Deus, para que nós saibamos não só desejar entrar no céu, mas saibamos nos preparar, nos qualificar, estabeleceu princípios divinos, irrevogáveis, imutáveis, que nós precisamos saber como é que se consegue uma garantia de vida eterna com Deus. Primeira delas, crer em Jesus Cristo para sermos perdoados dos nossos pecados. Diz a Bíblia que nós já nascemos em pecado, a nossa mãe já nos gerou em pecado. Por isso que Deus estabeleceu na sua palavra essa verdade absoluta e irretratável, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O primeiro princípio que Deus estabeleceu para uma eternidade com Ele é essa: que nós, nos arrependendo dos nossos pecados, sejamos perdoados por Jesus, para assim nos desvencilharmos dos pecados e nos tornarmos novas criaturas para Deus, conforme os nossos irmãos e irmãs vão fazer hoje aqui, que é o segundo passo da nossa salvação, ou seja, o batismo em águas. Jesus, cônscio dessa realidade, expressou-se de diversas maneiras, de diversas formas sobre esse assunto, dizendo, por exemplo: gente, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Capítulo 14, versículo 16. Não existe outro caminho, não existe outra forma, não existe uma religião, não existe preconceito ou conceito que nos leve à presença do Pai. Tem que ser através de Jesus, que é o único caminho que Deus viabilizou para nós chegarmos junto a Ele. Jesus também diz: todo aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque a vontade de meu Pai é que onde eu estou, estejam comigo aqueles que Ele me deu, e eu ressuscitarei no último dia. João capítulo 6, versículo 37 a 40. E para ficar mais contundente ainda, Jesus diz:
Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim não morrerá eternamente. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Portanto, meu, esta é a condição pré-estabelecida por Deus. Esses são os princípios que Deus determinou para que nós convivamos com Ele por uma eternidade com Ele. Segundo, confessar os nossos pecados a Jesus, para que, através do sangue dele, sejamos perdoados, purificados, como diz 1 João, capítulo 1, versículo 7, versículo 9. Diz que o sangue de Jesus purifica-nos dos nossos pecados, não só os nossos, mas da humanidade inteira. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando Deus estabeleceu a lei dele, para que o homem reatasse comunhão com ele, Ele disse que deveria haver derramamento de sangue para houvesse remissão de pecados. E o sangue que perdoa os nossos pecados é o sangue de Jesus. Por isso que nenhuma religião nos leva a Deus. Por isso que nenhum culto religioso vai nos ensinar o caminho de volta à casa do Pai. Por isso que nós temos que enveredar por um único e eterno caminho chamado Jesus Cristo. Então, gente, Ele está desenhando aqui para nós o que nós precisamos fazer para podermos conviver com Deus eternamente. É uma questão de fé. Ou você crê ou você não crê. Deus não tem que provar mais nada para ninguém. Fez o que tinha que fazer na palavra dele. Veio ao mundo, falou face a face, tete a tete com cada um de nós, e agora fala de dentro de nós. Quem abre a porta do coração deixa de entrar através do Espírito Santo. Mas a coisa é tão séria, é tão direta, é tão qualificada, que Jesus Cristo é a salvação para todos aqueles que obedecem a Ele. Gente, ou é da forma de Deus, ou é de forma alguma. Ou nós vamos fazer com que nós escolhamos a nossa bênção eterna, ou com que nós percamos a nossa bênção eterna. Preste atenção no que você vai ouvir agora. Embora sendo filho, claro, Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Hebreus capítulo 5, versículo 8, versículo 9. Portanto, é dessa forma. Não é com gritaria, não é com oba-oba, não é com crendices, não é com heresias, não é com invenções religiosas que nós vamos atrair a presença de Deus para nós. É assim. E obviamente nós fazemos a nossa parte, como já dissemos, seria a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, não basta apenas saber escolher, não basta apenas querer ir para o céu. Nós temos de fazer sim a nossa parte. A nossa salvação, para nós foi de graça, para Jesus custou um preço altíssimo, mas hoje a manutenção da nossa salvação exige de nós o preço da obediência, exige de nós o preço da abstinência, exige de nós o preço para que Deus nos leve para o lugar que Ele tem reservado para nós. Sabe onde? No céu eterno e glorioso, em que a Bíblia dá algumas definições do céu, como por exemplo, o lugar onde Deus habita, portanto, é a casa dele. Imagina as grandes florestas, os grandes oceanos, as flores, os pássaros, tudo criado por Ele, de uma forma mais espetacular possível, na beleza, na lindeza que Deus criou. Imagine agora o que Ele tem dentro da casa dele. Por isso está escrito que nós não temos como entender ou visualizar ou pensar naquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Gente, a Bíblia diz que no céu as ruas são de ouro. A Bíblia diz que no céu os anjos, os serafins cantam louvores a Deus, voando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor.
E quem já foi lá e já voltou, 3 ao menos que vieram aqui nesse lugar e constataram e testemunharam para nós, disseram que existem lindíssimos jardins no céu e que as flores dos jardins dos céus cantam louvores a Deus. Isso é só uma pequena descrição. Também a Bíblia retrata o céu como lugar onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não haverá mais pecado, não haverá diabo, não haverá principado, potestade, príncipe governador do mal, fortaleza maligna, inferno, nada. Lugar de paz, lugar de gozo, lugar de cumprimento das promessas que Deus assentou na palavra dele, lugar onde se consubstanciará o que Deus diz na palavra dele. Por isso, meu irmão, quando nós, através da nossa humanidade, presta atenção nisso, somos tentados a desobedecer a Deus, se você leva a sério a sua comunhão com Deus, o Espírito Santo te lembra: ei, vai trocar tudo que está proposto por um mísero, escasso, efêmero prazer carnal, que vai durar quanto? 5 minutos, 10 minutos, ou uma hora que seja. Isso vai te levar para o inferno. Você vai trocar tudo isso que eu tenho proposto para você, descrito com clareza na minha palavra, por causa de um prazer efêmero, passageiro, ou por causa de um ato de desonestidade, de desobediência a mim. Meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, uma das coisas que me fez gostar tanto de Deus é que Ele apenas diz o que Ele pretende de mim, de você e de tantos pontos que Ele contém. Porém, aqui não me obriga a nada. Deus não obriga ninguém a se submeter à vontade dEle. Deus não obriga ninguém a ser salvo, a ser perdoado. Deus não obriga ninguém a ir para o céu. Eu e você é que devemos manifestar a nossa vontade para Ele. Diga glórias a Deus por isso. Ele sendo Deus, autor e consumador da nossa vida, tendo-a na palma das mãos dele, Ele podia simplesmente: ó, todo mundo vai ter que ser meu, todo mundo vai ter que vir. Essa é uma das coisas que eu não entendo Deus ainda hoje. Nos dá o atributo chamado poder decisório, para que nós, apesar de toda essa informação, de toda essa instrução, de toda essa atuação, de todo esse envolvimento, de todo esse querer, de toda essa vontade de Deus para nós, dizer: agora é com você. Você deve aceitar, ou quer viver a sua vida segundo a vaidade dos seus pensamentos? Você quer tomar posse de tudo que eu tenho para você, ou você quer escolher viver eternamente afastado de mim? Irmão e irmã, só um Deus dessa magnitude, só um Deus dessa morada podia tratar conosco dessa forma. Ainda ontem eu vi, Ele é tão minucioso, Ele é tão detalhista. Lá na floresta amazônica, araras lindas, papagaios, macacos, eles têm que comer todos os dias. E às vezes a região que eles estão não tem comida suficiente, então eles vão nas frutas venenosas. Eles sabem que são venenosas, eles comem aquelas frutas venenosas. Sabe o que Deus ensinou para eles? Ei, vai lá agora tomar o antídoto, vai lá agora fazer uso do antídoto. Sabe qual é o antídoto que Deus preparou para eles? A argila, o barro, o saio. Eu digo: Deus, por favor, Tu és mais do que completo. Os bichinhos comem as ervas ou as frutas que são venenosas, sabendo que aquilo vai lhes fazer mal, vai matar. Correm e vão lá com o bico, com a boca, macaquinho, botando na boca. Quem é que vai escapar da bênção desse Deus, ou do julgamento desse Deus? Ei, jovem, você que tem a sua vida inteira pela frente, escolha Deus para viver com você.
Viva da vontade de Deus. Você vai viver diferente. Deus não vai te tolir de você ser jovem, pelo contrário. Ele vai agregar à sua juventude valores espirituais que vão fazer os seus olhos espirituais se abrirem, a sua mente espiritual se enriquecer. Vai brotar uma alegria dentro de você que nunca nem nada desse mundo vai te dar. E Deus vai ter prazer em te acompanhar pela sua jornada inteira nesse mundo. Diga glórias a Deus, igreja. Diga aleluia, por isso, igreja. Se você quiser saber mais sobre o céu, na palavra dele, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam. Nossa mente, que é fertilíssima, não tem poder nem capacidade para tentar compreender o que nos aguarda, ansiosamente esperado por Deus para nos doar. E nós temos a responsabilidade de escolher para onde nós queremos ir após sairmos desta vida. Irmão, presta atenção. Deus não falou isso aqui apenas para compor a palavra dele. Ele diz que larga a porta espaçosa do caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela, porque as atrações são muitas, são várias, são constantes, são persistentes, são diuturnas, são para sempre. E a nossa humanidade tende para isso, para as coisas da carne, para as coisas que agradam os nossos olhos, mas nos distanciam de Deus, nos afastam de Deus, impedem que Ele cumpra o querer, a vontade dele na nossa vida, seja em que idade for, porque a tentação é de 8 a 80 anos, a 90 anos, até nós estarmos nessa vida. O diabo sempre vai tentar tirar de nós, roubar de nós tudo que nos está proposto. Por quê? Porque ninguém tem currículo melhor do que o diabo a respeito das coisas espirituais. Ele viveu lá por muitos anos, ele era um tempo ungido, ele tinha um lugar de destaque no céu, só que ele quis se rebelar, quis ser igual a Deus, levou uma corça mandada por Deus, foi mandado embora do céu por justa causa e transformou-se na fera espiritual que ele é hoje. Então, meu irmão, minha irmã, também a Bíblia descreve algumas definições sobre o inferno. Primeiro, que ele foi criado para o diabo, para os demônios, para os principados, para as potestades, para os príncipes governadores do mal e para todos aqueles que rejeitam hoje a vontade de Deus. Gente, Deus não está brincando de religião com ninguém. Eu não vim aqui, ninguém vem aqui brincar de religião, não. Nós viemos aqui fazer a nossa parte na nossa comunhão com Deus, porque nós sabemos que Deus fez tudo isso acontecer para que um dia nós possamos nos apresentar a Ele, para que um dia nós possamos chegar perto dele e dizer: muito obrigado, Senhor. Valeu a pena o meu esforço, valeu a pena a minha abstinência, valeu a pena a minha determinação de te servir acima de tudo, de todos, de mim, da minha carne, da minha vontade, do meu querer. Valeu a pena. Porque enfim, agora eu estou diante de ti. Quem quer dizer isso para Deus, levante a mão, diga glória. Porque isso é tão real como Deus vive está aqui nesta manhã. Portanto, meu irmão, minha irmã, a Bíblia descreve o inferno como um lugar de tormento eterno. A Bíblia descreve o inferno como um lugar em que o fogo que lá existe não apaga, não extingue, em que os vermes que lá existem não morrem para atormentar de dia e de noite os que forem para lá. Além disso, que companhia teremos, ou terá, quem se destinar a escolher para o inferno? Companhia do diabo, da besta do Apocalipse, do falso profeta, dos demônios, dos principados, das potestades do ar, dos príncipes governadores do mal, de todo o inferno junto. Imagine se hoje, longe de nós, eles já fazem os estragos que nos fazem. Imagina ter de companhia essas feras malditas e malignas que foram transformadas por desobedecer a Deus. Por isso, meu irmão,
Não queira ir para o inferno, por favor, em nome de Jesus, te suplico isso. Não queira, porque é um lugar horroroso, um lugar de tormento, de sofrimento, de urro, de gemidos, de gritos, de lamentos, de pessoas que, por causa da escolha que fizeram aqui nesta vida, destinaram-se a ir para o inferno. O inferno é para baixo, é uma grande cratera, cheia de cavernas, lotada de demônios, lotada de almas e espíritos gemendo horrores. Porque é isso que está destinado àqueles que escolherem mal a sua saída desta vida. Já contei, vou repetir. Eu recebi uma mulher aqui uma vez que teve a experiência de ir no inferno, mas Deus tinha propósito na vida dela. E quando Deus tem propósito, nem inferno, nem diabo, nem ninguém frustra os planos de Deus. Pela desobediência que ela fez a Deus, ela servia a Satanás. Mas não sei qual é o critério que Deus usa, ele estabelece. Naquela ali mando eu. Então escolheu uma mulher que era serva dele e falou assim: olha, uma mulher que você não conhece. E a serva dele disse: Senhor, eu vou orar por uma pessoa. Ora por uma mulher que depois eu vou te mostrar quem é. E ela começou a orar. No determinado dia, na cidade de Santos, essa serva de Deus ia na rua, essa mulher que Deus quis abençoá-la, vinha de sentido contrário. Ele falou assim para ela: essa por essa que você está orando, é essa que eu tenho propósito, é essa que eu quero, que me sirva. Fala com ela. A serva de Deus falou assim: bom dia, assim. Bom dia, o que você quer comigo? É porque Deus me incumbiu de orar por você, de interceder por você, de clamar por você. Deve estar errado isso que você está me falando. Você sabe quem eu sou? Eu sou a mãe de santo famosa do centro tal, aqui de santo. Não quero saber de Deus, nem de você, nem da tua conversa, nem da tua ajuda, nem da tua intercessão. Soma da minha frente. E ó, a serva de Deus ficou perplexa, ficou parada. Senhor, ouviste o que ela falou? Viste o que ela fez? Não importa, continue a orar por ela. Dias depois, ela tinha um amante que era traficante e a matou uma facada no pescoço. E essa serva de Deus soube do fato. E agora, Deus? Eu estou há quase 2 anos orando por ela e ela morre sem ser salva. E agora? Qual é o problema? Ela morreu. Qual é o problema? Vai lá onde ela está, o corpo dela está. Ela foi lá. Perguntou onde ela estava, disseram até que ela queria, só quero vê-la, porque ela é bem conhecida. Está lá naquela sala, pode ir lá. A mulher está morta, com furo na garganta. Deus, e agora? O corpo está aqui, o cadáver está aqui, inerte, gelado. E agora? Agora você vai repreender o espírito da morte e você vai invocar o espírito da vida para voltar a esse corpo. Irmão, as coisas com Deus às vezes, ou você crê nele, você desiste de seguir a Deus, de seguir a Deus. Como ela era uma serva obediente, ela começou a orar. O básico que Deus falou para ela. Viu um médico, 3 enfermeiros, falou: ei, senhora, está maluco? Falando com o defunto, para com isso. Você está louco, para com o hospício. Só que quando eles estavam falando isso, ela viu o dedinho da mão da mulher mexer. Depois, mais, maluca nada, vem aqui ver o que está acontecendo. Aí os 4 foram. Uma enfermeira mais velha deu um grito: cruz, credo, isso é coisa de espírito, saiu correndo. O médico: não, senhora, não é coisa de espírito nada. Aqui tem sinais vitais de vida. Bota na máquina, vamos levar para o UTI. E assim foi. E a mulher ressuscitou, voltou a vida. Muito bem. Quando ela me contou isso lá no gabinete, ela disse que quando ela saiu desta vida, veio um demônio enorme, com uma cara retalhada, com uma cara horrorosa. Vambora, vamos descer, tem um lugar lá embaixo no inferno. Não quero ir para lá. Não tem escolha, vamos embora. E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo. Queria como se agarrar às paredes, mas escorregar, até que chegou lá. Um lugar horroroso. Onde tudo isso que eu escrevi, muito mais coisas.
Só que Deus, quando promete a você, irmão, ainda que você esteja morto, Ele vai cumprir a promessa dele na tua vida, porque Ele é Deus que vela pela sua palavra. E de repente, ela viu naquele lugar de dormir 3 luzes, a primeira muito mais forte que as 2 laterais. Jesus e 2 anjos coronados para frente da cara, para trazer. Houve um alvoroço, houve contenda, mas ela disse que de repente ela se sentiu sugada naquele lugar. E de repente viu o corpo dela lá onde ela estava. O anjo pegou uma espada e fez assim, ó, introduziu o espírito e a alma naquele corpo. Por isso que ela ressuscitou. Ela estava me relatando isso, e de repente, assim rapidamente, veio na minha mente o que está em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado a morrer uma única vez, e segue-se após isso o juízo. Eu só estava pensando. Na mesma hora, o Espírito de Deus me repreendeu. Você já se esqueceu o que eu digo na minha palavra, Lucas capítulo 1, versículo 37? Acaso há impossível demais para Deus em todas as suas promessas? Quando eu me espantei, ela falou assim para mim: escuta, pastor, o senhor está duvidando de mim do que eu estou falando? Só pode crer, porque a verdade, Deus sabe o que eu estou falando. Aí o Espírito Santo acrescentou na minha mente e no meu coração: você já se esqueceu que Jesus, quando morreu na cruz, o Espírito foi lá no inferno e pregou para os espíritos que estavam presos, os contemporâneos de Noé? Eu não desacreditei de mais nada. Irmão, irmã, isso é tão real que vai acontecer comigo, com você, que é uma questão radical. Não é para amanhã, para depois, vamos ver, ninguém fica enganado, para que depois que chegar lá, ei, Deus, eu não sabia. Deus já colocou na palavra dele algumas pessoas que com certeza vão parar no inferno pela vida que levam hoje, pelo que elas fazem hoje. Ouça bem. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda mão. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Ó, está determinado, está sentenciado por Deus. Se você faz alguma dessas coisas que você não ouviu, fuja disso, meu irmão. Você ainda tem tempo, meu amigo. Largue isso, para que isso não te leve para o lugar de tormento eterno. Abra o seu coração hoje. Venha para Jesus, que te diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Portanto, qual é a escolha que você quer fazer a nível espiritual eterno? O céu ou o inferno? Porque não tem terceiro lugar. Ou subirmos com os anjos para nos encontrarmos com Deus, ou descermos para o inferno, levado por um demônio, para enfrentar os horrores daquele lugar técnico, mal cheiroso, sem água, sem nada de bom. E o bom disso tudo, que não é Deus nem o diabo que escolhe, é você que escolhe. Glória a Deus. Portanto, agasalhe essa palavra no seu coração. Portanto, escolha hoje a quem você faz, se é o Deus verdadeiro ou aos deuses desse mundo. Escolha Deus, que tem promessas para você que são inimagináveis nós tentarmos escrevê-las aqui. Fique de pé agora em nome de Jesus, que eu quero orar por você.